já para ganhar tempo, né? Que você falou aí, né? Já pode iniciar, amigo, pode. Só ver só um negocinho aqui, não chega o negócio da escola direto aqui. Mas... Ah, não, você me só agradecendo aqui. Ok, vamos embora, que vamos ganhar tempo. Então, como eu disse, eu trouxe questão tanto referente ao objeto de estudo, categoria geográfica, né? Práticas espaciais e as escolas ou o corrente princípio da geografia, tudo para a gente discutir aqui na aula de hoje, certo? Essa primeira questão aqui eu peguei da Federal de Uberlândia, né? Tem algumas que eu estou com a fonte, outras eu peguei a fonte, mas não deu tempo eu salvar tudo aqui. Então, já vai mexer aqui com categoria geográfica e com objeto de estudo da geografia, tá certo? Essa primeira questão que é de uma universidade. Ele diz o seguinte: a geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos que, por vezes, são considerados erroneamente como equivalentes. A exemplo do uso de conceito do espaço geográfico como equivalente ao de paisagem, entre outros. Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem e território de lugar, assinala a alternativa incorreta, tá certo? Lembrando que espaço, né, no caso espaço geográfico mais especificamente, é uma categoria, só que hoje é o nosso objeto de estudo enquanto geografia. A gente já discute isso em aula desde o primeiro ano. Toda e qualquer ciência, ela parte desse princípio de ter um objeto de estudo, né, pré-definido, pré-estabelecido, determinado. Então, a geografia tem esse objeto muito presente hoje em dia, né, que foi fruto, motivo de muitas discussões nesse curto período que a geografia é ciência, e ele está associado a essas demais categorias aí, que são os conceitos aí que a gente viu que são estruturantes dentro da geografia. Lembrando que a gente já discutiu isso em sala, não são conceitos, né, apropriados, somente exclusivos da geografia, né? Paisagem, território, lugar, região, isso aí. Outras ciências vão trabalhar com essa área conceitual. O problema é a abordagem, que a gente já viu em sala, tá bom? Então vamos lá, considerando os conceitos que a gente tem de espaço geográfico, paisagem, território, lugar, né? As categorias. A sala alternativa incorreta nesse caso aí. Vamos pontuar bem rapidinho. Letra A, a paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita a partir dos elementos ou dos objetos que a compõem. A paisagem é formada pelos elementos naturais. Quando os elementos humanos e sociais passam a integrar a paisagem, ela se torna sinônimo de espaço geográfico, né? Paisagem geográfica. O espaço geográfico é construído e reconstruído pelas sociedades humanas ao longo do tempo, através do trabalho. Para tanto, as sociedades utilizam técnicas de que dispõem segundo o momento histórico que vive, suas crenças e valores, normas e interesses econômicos. Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social e histórico. O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço onde vivemos, ou seja, é o espaço onde moramos, trabalhamos e estudamos, onde estabelecemos vínculos afetivos. E a letra D, historicamente, a concepção do território associa-se à ideia de natureza e sociedade configuradas por um limite de extensão do poder. A categoria território possui uma relação estreita com a de paisagem e pode ser considerada como um conjunto de paisagens contidas pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, estado ou país, tá certo? Então, essa é uma primeira questão da Federal de Uberlândia, né? Está aqui as questões aqui, certo? Joel, me diga só uma dúvida, eles podem, quando a gente faz essa parte aqui, já comentar ou eu já vou direto para a resposta e comenta a questão? Como é que você está fazendo? Eu já vou na resposta e vou comentando, né? Mas você faça como, né, a sua organização com eles, não, tranquilo. Eu estou preocupado só, a minha questão só em relação ao tempo, porque lá na aula, às vezes eles comentam, né, entram, mas aqui eu vou logo comentar para a gente ter uma noção melhor da questão, por isso que eu perguntei só para saber mesmo. Tá bom, valeu. Então vamos lá. A questão aqui que a gente teria como incorreta seria a letra A, né? Porque vamos pegar aqui o que ele diz: a paisagem geográfica é a parte visível do espaço, pode ser descrita a partir dos elementos ou dos objetos que a compõem. A paisagem é formada apenas por elementos naturais. Quando os elementos humanos e sociais passam a integrar a paisagem, ela se torna sinônimo de espaço geográfico, né? Vamos só contar algumas coisinhas aqui. Paisagem geográfica é a parte visível do espaço, né? Pode ser descrita a partir dos elementos.
lembra quando a gente fala de paisagem dentro da geografia, enquanto categoria geográfica, essa parte visual, ela é de suma importância, né? É a que vai chamar a atenção, a gente falou, não é só o belo, não é só o esteticamente perfeito, só que os outros elementos sensoriais vão fazer parte dessa análise da paisagem, né? O olfato, a audição, para eu compreender a dinâmica daquela paisagem, né? Uma avenida tumultuada, um lixão, então o odor vai ser importante para mim, então esses elementos vão se fazer presentes, certo? Na segunda linha aí, ele peca novamente, ele diz o seguinte: a paisagem é formada apenas por elementos naturais, né? A paisagem, ela é composta não só por elementos naturais, como por elementos culturais ou humanizados, tá certo? E, por fim, ele desmonta tudo na questão aí, né? Ele diz o seguinte: ela se torna sinônimo de espaço geográfico quando eu integro os elementos humanos, né? Lembrando que a paisagem é algo perceptível. O espaço geográfico, né? Claro que eu vou ter o elemento natural e o elemento humano, mas é algo vivido, né? Que está em constante mudança, transformação, esse espaço geográfico. Então, veja que a questão tem uma sequência aí de incorreções aí, que a gente acompanha no transcorrer dela, tá certo? Então, essa aí seria a nossa resposta incorreta. Vamos para a segunda. O espaço geográfico é construído e reconstruído, tá vendo? Pelas sociedades humanas ao longo do tempo, através do trabalho. Para tanto, as sociedades utilizam técnicas de que dispõem segundo o momento histórico que vivem, né, suas crenças e valores. Então, isso vai ter, para cada momento vivido, esse espaço geográfico vai passar por isso, né? Quais técnicas, né? O agricultor detinha há 2 séculos atrás, o que ele tinha há um século, o que ele detém hoje, né? As crenças, os valores dele, normas e interesses econômicos. Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social e histórico, né? Você tem toda uma lógica de integração homem e meio aí, né? Você tem uma evolução histórica para isso aí. Ele fala de momento histórico lá na frente, né? Cada momento desse, o espaço geográfico é concebido para aquele momento lá, tá bom? Letra C, o lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço onde vivemos, ou seja, é o espaço onde moramos, trabalhamos e estudamos, e onde estabelecemos os vínculos afetivos, né? Perfeito, né? O lugar é a nossa primeira compreensão desse espaço geográfico, desse mundo em que vivemos, tá certo? É o que nos dá a correlação de coexistência, da qual participamos, né? O nosso bairro, a nossa escola, convivemos, compreendemos, a gente entende aquela dinâmica ali, né? Lembrando sempre, essa parte final a que fecha, você estabelece o vínculo afetivo, né? A ideia, que eu até brinco, a ideia de posse, meu quarto, minha sala, minha escola. Então, você dá essa ideia de pertencimento, você gera esse vínculo afetivo, né? E você conhece, você convive, né? Você tem harmonia com essa categoria específica que é o lugar. Então, perfeita a questão, a lógica aí. E, por fim, ele diz o seguinte: historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de natureza e sociedade configuradas por um limite de extensão de poder. A categoria território possui uma relação estreita com a paisagem e pode ser considerada como um conjunto de paisagens pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, estado ou país. Perfeito também, né? Você pode correlacionar dentro desse território, você vai ter uma variação de paisagens aí, né? Você tem essa associação natureza e sociedade aí dentro desse território aí, né? Lembrando que ele fala aí que esse território ele passa a ter essa configuração fronteiriça, né? Essa delimitação aí. Você tem essas escalas aí que ele colocou no final, então sai desde uma escala micro até uma escala macro, né? A cidade, o município, o estado, a região, o país e por aí vai. E, principalmente, a gente lembrando que a gente discutiu isso na aula passada, a relação de poder que se institui sobre esse território, né? Quando você discute isso em termos de geografia política, de geopolítica, essa relação de poder, ela está muito presente, muito evidente nessa discussão. A gente até discutiu na aula passada, a gente já vem discutindo isso, essa relação do território de poder formal e informal, né? Na última aula, acho que na penúltima aula a gente discutiu sobre isso. A gente pegou o estado do Rio de Janeiro, né, onde eu tenho um território constituído, uma relação de poder, você tem um poder executivo, legislativo, judiciário, você tem os órgãos constituídos para manter essa ordem, né, as polícias aí, e você tem um território paralelo, né, o território que eu chamo de território informal, onde você tem 3 facções, né, se degladiando pelo poder
pura e meramente o território, né, que você tem o Comando Vermelho, o terceiro Comando Puro e o ADA, o Amigo dos Amigos, e você tem um quarto elemento hoje inserido nisso aí, que são as milícias, né? Por sinal, até assisti estava aqui assistindo na TV, aqui achei até o Tropa 2 ontem, revisitei o filme, né? A questão do próprio presídio, a configuração dentro lá, você já tem isso. Então, você tem essa relação de poder instituída, né? Eu até sugeri o livro do José Mariano Beltrame, que é o Todo Dia, Segunda-feira, onde ele fala que para você sufocar o tráfico, você tem que se apropriar do território, né? Que foi a ideia, a lógica das UPPs, tá certo? Então, essa questão aqui letra A. Ficou alguma dúvida, meu povo, com relação a isso? Veja aí, Joel, se tem alguma coisa no chat, ou se eles têm alguma dúvida, você possa avançar. Não, achei bem claro. Tá tranquilo. Obrigado por assistir. Bom estudo.